Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer os números mais recentes aí, divulgados para Minas Gerais, eleições 2026. O Instituto fez um levantamento para cenários de primeiro e segundo turno para o governo, também Senado, como é que está a rejeição e o potencial de votos dos nomes ali mais cotados, digamos assim, e também a aprovação do governo Zema. Eu vou trazer números, reflexões. Mas antes, quero agradecer, passamos a marca de 388 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês. Quem chegou viu que não fez a inscrição, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo, vai para cima, não gostou, para baixo. Comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. O Instituto Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 11 e 13 de agosto, aqui no estado de Minas Gerais. Eu digo aqui porque eu sou de Uberlândia, talvez você não saiba, Triângulo Mineiro, e aí é muito importante que você compartilhe, como eu falo sempre aqui, esse vídeo com quem mora em Minas, mas não morando em Minas, também quer saber o que pode acontecer nas próximas eleições e tudo mais, já que é um estado muito importante aí. A margem de erro desse instituto é de 3 pontos, para mais ou para menos. Começando aqui com a pesquisa para o governo, na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não fala o nome de ninguém. E aí o entrevistado responde quem ele quiser. Vejamos que aqui é interessante observar que quem lidera é o governador Romeu Zema. Ele não pode tentar um terceiro mandato, mas na pesquisa espontânea, como eu disse, o entrevistado responde quem ele quiser, então o Zema lidera com 5%. Em segundo, o Nicolas com 2%, empatado com o Cleitinho, também com 2%. Calil, 1%. Outros somados, 3%. Nulo e branco, 14%. E ninguém ou indeciso não sabe, 73%. O que indica que muita gente não está preocupada aí com eleições ainda, né? Estamos em agosto, 1 ano e 2 meses de quando de fato o eleitor vai ter que escolher, né, os seus preferidos ali, os seus, né, nomes. Então, nesse momento, quando você não fala o nome de ninguém, tem gente que não responde nada, né? 73%, sem contar que 14% de branco e nulo, você tem aqui 87% de eleitores que não falam nome se não tem a listinha. Aí quando tem a listinha, aí eles, né, aí tem mais simpatia com esse, mas não quer saber qual que é a proposta, qual que é a ideia, o que ele defende, o que ele pensa. Aí vai mais à base da... Ou se é um candidato mais antigo, tem aquele recall, ele fala, não, já conheço ele de outras eleições, então voto nele, beleza. E tem aquele que fala, esse aqui está agora, né, mais em evidência, esse aqui está recebendo apoio do fulano, do Beltrano, então vai esse. Então são vários os motivos. E daqui até as eleições, com certeza vai mudar muita coisa em vários estados, e Minas não é diferente, inclusive nos nomes. Muitos dos nomes que são colocados aqui, eu não tenho nem certeza. Alguém apostaria assim? Não, esse aqui eu tenho certeza que vai disputar. Eu não apostaria em nenhum. Sinceramente falando, em Minas Gerais, nenhum. Alguém pode pensar, o Nicolas Ferreira vai ser candidato ao governo. Olha, eu já falei que 1000 vezes, eu repeti, Nicolas Ferreira é um grande irresponsável. Ele não faz ideia do que um governador deve fazer. Então, para ele é muito mais cômodo ficar como deputado federal só enchendo o saco do que ser governador e ter que lidar com secretários, articular com deputados estaduais, votação na Assembleia, de ter que receber críticas aqui e ali, prefeitos. Então, para deputado federal é muito mais fácil para ele. Alguém que não tem noção das coisas, ser deputado ali, como é o caso dele, é mais tranquilo, né? Ser governador, ele seria cobrado. Vamos aqui então trazer o cenário estimulado. Quem lidera é o Cleitinho, com 42%, seguido de Rodrigo Pacheco com 17%. Rodrigo Pacheco é senador, Cleitinho também. Matheus Simões, que é o vice do Zema, aparece com 8%. Nulo branco, 15%, indecisos, 18%. Então, nesse cenário, com apenas 3 nomes, o Cleitinho seria eleito no primeiro turno e com bastante folga, já que a somatória do Pacheco com Matheus Simões dá 25%. Para você apurar quem vence no primeiro turno, você pega somente votos válidos, você tira branco, nulo, essas coisas, e aí o Cleitinho então venceria. No cenário 2, eles tiraram o Calil, tiraram o Pacheco, melhor dizendo, e colocaram o Alexandre Silveira, que é do mesmo partido, Silveira que é ministro do governo Lula. Cleitinho não mudou muita coisa, 43%. O Silveira, 11%, Matheus Simões também 11%. Nulo e branco, 16%, indecisos, 19%. Então o Cleitinho também venceria no primeiro turno com esse cenário. Num outro cenário, eles colocaram Aécio Neves. Eles tiraram o Cleitinho e tiraram também o Silveira. Voltaram aqui com o Pacheco.
Quem lidera é o Aécio Neves, com 22%, porém empatado tecnicamente com o Pacheco, que aparece com 21%, com a margem de erro de 3%, então eles estão dentro da margem ali, né? Matheus Simões aparece com 12%, nulo e branco 19%, indecisos 26%. No cenário 4, colocaram Calil. Calil lidera com 26%, Pacheco vem em segundo com 19%, Matheus Simões com 10%. Branco e nulo 16%, indecisos 29%. E fizeram outro cenário. Como é o único cenário com dois nomes, a gente pode dizer que esse aqui é o único cenário testado, né, que seria de um segundo turno. Mesmo sendo um cenário que eu acho muito improvável, que é o Pacheco contra Matheus Simões. O Pacheco venceria 31 contra 15 de Matheus Simões, branco e nulo 20, indecisos 34. Então tá aqui esse cenário bem estranho, mas é o que a pesquisa trouxe ali, né? Vamos falar aqui agora de potencial de votos e rejeição. A pergunta é assim: em relação a este nome, qual a possibilidade que o senhor ou a senhora tem em votá-lo para governador do estado de Minas Gerais? O Cleitinho tem uma rejeição de 33%, não votaria nele de maneira alguma. E 18% votaria com certeza. Ele tem 24% aqui de que poderia votar dependendo de outros candidatos. Então, vamos focar aqui na rejeição, que é o que não vote de jeito nenhum, e nesse votaria com certeza, mas o poderia votar dependendo de outros candidatos, que é o tal do potencial de votos, né? Então o Cleitinho tem um potencial de 42, que é o que ele aparece nos cenários lá, 42, 43, né? Mas ele tem uma rejeição de 33. O Pacheco tem uma rejeição de 16. Alguém pode pensar, opa, então o Pacheco tem uma rejeição baixa. Só que o Pacheco é mais desconhecido, então quem é mais desconhecido tem uma menor rejeição. Como é que você vai rejeitar quem você não conhece? Difícil, né? Para não dizer impossível. E também tem um potencial de votos que pode ser menor. Então, o Pacheco tem uma rejeição de 16, 5 votaria nele com certeza e 31 poderia, dependendo dos candidatos. Então, tem um potencial de 36. Calil tem uma rejeição de 28 e 10 votaria nele com certeza e 23 poderia votar, o que indica um potencial de 33. O Alexandre Silveira é rejeitado por 19, mas ele é bastante desconhecido. E tem votaria com certeza de 2 e 14 poderia votar. Tá, e um potencial de 16. O Aécio Neves, vejam só, é o mais rejeitado. Rejeição de 51%. 8 votaria nele com certeza e 19 poderia votar, o que indica um potencial do Aécio de 27%. E tem 9% que não conhece o Aécio. É brincadeira, né? Tem alguns assim que não é possível, né? Mas talvez, né, um eleitor mais jovem pode ser também. Que o Aécio tentou ser presidente quase, foi em 2014, que foi, digamos, o seu auge em termos de popularidade, disputando a eleição presidencial. Aí depois, né, tentou lá e virou deputado federal já por 2 vezes, e acaba que muita gente de fato não conhece, foi um eleitor mais jovem, talvez de fato responderia não conheço. Matheus Simões, que é o candidato do Zema, 14 não votaria de jeito nenhum. 1% votaria com certeza, 18 poderia, potencial total de 19. Mas ele é bastante desconhecido, por isso é que ele é pouco rejeitado e também tem o potencial mais baixo. E para o Senado, quem lidera no cenário 1 é a Marília Campos, prefeita de Contagem, que é do PT, com 19%. Carlos Viana, que é atualmente senador, com 18%, vem em segundo. O Alexandre Silveira, que é ministro do Lula, 14%. O jornalista Eduardo Costa, do Cidadania, com 12%. Marcelo Aro, do PP, com 11%. Então, percebam que está bem embolado aqui, hein? Não dá para cravar quem vai ser eleito. Na verdade, não dá para cravar nem quem vai ser candidato. Vamos falar aqui a verdade, né? Eros Biondini, que é do PL, com 7%. O mesmo de Áurea Carolina, com 7%. Domingos Sávio, deputado federal, com 6%. Cristiano Caporeso, deputado estadual, com 3%. Euclides Petersen, com 2%. E tal de Vilha aqui, 1%. No cenário 2, com menos nomes, Carlos Viana lidera com 27%, o Silveira vem com 21%, Marcelo Aro 19%, Áurea Carolina 16%, Domingos Sávio 11%, Euclides Petersen 6%. No cenário 3, Carlos Viana com 20%, Silveira 17%, empatado tecnicamente com o jornalista Eduardo Costa, com 17% também, Marcelo Aro 16%, Áurea Carolina 11%, Eros Biondini 7%,
Andréa de Jesus, do PT, com 5, Euclides Petersen, 4, Ville, com 3. Rejeição, quem lidera aqui é o Carlos Viana, com 41%. Marília Campos, do PT, vem com 36%. Áurea Carolina, do PSOL, com 30%. Eduardo Costa, com 22%. Os demais nomes, uma rejeição menor, porque são mais desconhecidos. E o Zema é aprovado por 64% e desaprovado por 32% dos entrevistados. E destes, 15% consideram a gestão ótima, 21% a gestão boa, 32% regular, 16% ruim, 14% péssima. E 2% não sabe se é boa, ruim, o que é não. Bom, gente, então esses são os números da pesquisa feita em Minas Gerais. Se puder, espalha com seu amigo mineiro que mora em Minas, mora fora, ou não sendo mineiro, que quer saber o que pode acontecer nesse estado que é muito importante, um dos principais colégios eleitorais do nosso país. Gente, eu fico por aqui então. Espalha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.